Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar das orações adverbiais e suas relações lógicas. Olhe, mas o que são orações adverbiais? São orações que desempenham o papel de um adjunto adverbial, não é mesmo? Por exemplo, quando você fala assim, sairemos amanhã de manhã, te dá uma ideia de tempo. Então, sairemos quando amanhecer. Então, quando amanhecer é uma oração que traduz a ideia de tempo, né? Olhe, as orações adverbiais expressam circunstâncias. Então, por exemplo, se você for fazer uma prova de concurso público, que aliás, essa aula se destina a você principalmente, viu? Se alguma prova lhe perguntar se uma oração traduz uma circunstância, essa oração será adverbial. Então nós temos as circunstâncias de causa, de modo, de consequência, de comparação, de tempo, de lugar, de finalidade, etc, etc. Muito bem. As orações adverbiais expressam 11 circunstâncias. Portanto, existem 11 tipos de orações subordinadas adverbiais. Elas traduzem as circunstâncias de causa, consequência, condição, comparação, conformidade, concessão, finalidade, proporção ou proporcionalidade, tempo, lugar e lugar. Isso mesmo. Então, repetindo, as orações adverbiais traduzem circunstâncias. E essas circunstâncias são reveladas por suas conjunções, por seus conectores, não é? Por seus articuladores. Muito bem. Então vamos ver quais são as orações adverbiais, quais são essas circunstâncias e vamos eleger uma conjunção modelo. Então vamos lá. Talvez seja uma das mais comuns orações adverbiais, aquelas que expressam a causa, não é? Eu não saí porque chovia demais. Então, qual a causa que me levou a ficar em casa? A chuva. Então, essa oração, porque chovia demais, é uma oração adverbial causal. Muito bem. Nós temos várias conjunções ou locuções conjuntivas que traduzem a ideia de causa. Mas o modelo é porque, né? Juntos, sem acento. Então pode ser porque, visto que, né? Principalmente essas duas. Como, quer ver uma? Como chovia demais, não saí de casa. Esse como pode perfeitamente ser substituído por porquê. Não é mesmo? Olha lá. Porque chovia demais, não saí de casa. Muito bem. Então, acabamos de eleger uma conjunção modelo para a causa. Por quê? O famoso because do inglês. Isso? Bom, uma outra circunstância importante é a consequência. Então, são as orações adverbiais consecutivas. Aliás, há uma nítida relação entre a causa e a consequência. Por exemplo, chovia tanto que fiquei em casa. Ou seja, chovia tanto que, consequentemente, fiquei em casa. Ele era tão bravo que metia medo, que, consequentemente,
metia medo. Então, guarde isso. Onde a causa, a consequência. Onde a consequência, a causa. Por exemplo, o tambor soa porque é oco. Qual é a causa do soar de um tambor? O seu formato oco. Qual a consequência do formato oco de um tambor? Ele soar. Muito bem. Outra circunstância. Comparação. Ninguém estuda como ele, né? Ele estuda mais do que o irmão. Uma nítida comparação. Bom, qual seria a conjunção modelo? Como? Depende da comparação, né? Do grau de comparação. Como, igualdade. Mais do que superioridade, menos que inferioridade. Uma importantíssima circunstância expressa pelas orações adverbiais é a condição, também chamada de hipótese. Não é? Então, se, é o famoso se. Se você quiser, eu te ajudarei. Não é? Mas eu ajudarei com uma condição. Se você quiser. Se você não quiser, não vou ajudar. Né? Iremos à sua festa caso sejamos convidados. Se formos convidados. Muitas pessoas elegem o se como conjunção modelo para condição. Não. Não sei se vou. Esse se não é hipotético. Se eu puder, irei. Esse se é hipotético. Então nós vamos eleger como conjunção modelo para a condição caso. Tá legal? Caso. Irei à sua festa caso você me convida. Ok. Conformidade. Tudo saiu como combinamos. Conforme combinamos. Não é? Então, a conjunção modelo é conforme. Muito claro. Dizem que esta é a rainha das orações adverbiais. A concessiva. A concessão. O que vem a ser uma concessão? Abrir mão da normalidade. Quer ver um exemplo? Embora fosse muito jovem, Jesus Cristo contestava os filósofos romanos. Não é normal uma pessoa, um jovem, contestar um filósofo romano? Abre-se mão para Cristo. Isso é uma concessão. Embora estivesse com os cabelos grisalhos e acentuadas rugas no rosto, eu reconheci facilmente o meu amigo de infância. Olha, se o seu amigo de infância está com cabelo branco, com os cabelos brancos, rugas acentuadas no rosto, então você não o reconhece tão facilmente assim, né? Abre-se uma concessão, faça uma concessão. Olhe, são várias as conjunções ou locuções conjuntivas concessivas, mas há um modelo, embora. Pode ser mesmo que, posto que, apesar de, ainda que, conquanto, né? Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Quer dizer, embora você haja assim, fica tranquilo, amanhã será um novo dia. Então, a rainha das orações adverbiais, as concessivas, cuja conjunção modelo é embora. As orações adverbiais podem exprimir a ideia ou a circunstância de finalidade.
cuja conjunção modelo é para. Eu vim para que todos tenham vida, com a finalidade da vinda de Cristo, para que tenhamos vida. Muito bem. Uma oração adverbial pode também expressar a ideia de lugar. São as locativas, cuja conjunção modelo é onde. Onde? Ou aonde? Aliás, uma pausa. Você sabe a diferença entre onde e aonde? Onde e aonde expressam lugar, não é mesmo? Onde significa em que lugar, onde você mora, em que lugar você mora. E o aonde indica movimento, aonde você vai. Agora, porque quem vai a algum lugar. Aonde? Onde, em que lugar? Aonde, a que lugar? Eu não sei onde deixei meus documentos. Porque quem deixa os documentos em algum lugar. Aonde você vai nas suas férias? Quem vai a algum lugar. Olha o movimento. Mas muito bem. Vamos ver as orações, um exemplo de oração adverbial locativa, que exprime lugar. Moro onde não mora ninguém. Onde que eu moro? Em que lugar? Onde não mora ninguém. Onde não vive ninguém. Onde não passa ninguém. Ok. As orações adverbiais podem exprimir proporção. Proporcionalidade. À medida que se sobe, o ar se rarefaz. Ou seja, olha a proporção. A proporção que se sobe, menos ar existe. Então, são as orações adverbiais proporcionais, cuja conjunção modelo é, sem dúvida, à medida que, com a crase, viu? À medida que. Bom, finalmente, talvez a mais comum delas todas, a temporal, da ideia de tempo, né? Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Quando se fez noite em meu viver? Quando você foi embora. No momento em que você foi embora. Olhe, temos várias conjunções temporais. Quando, enquanto, desde que, logo que, né? Mas o modelo é quando. Combinado? É isso. Muito bem. Então, vamos resumir. As orações adverbiais expressam as circunstâncias, e cada circunstância é revelada por sua conjunção. Por isso que eu chamo de as orações adverbiais e suas relações lógicas. Então vamos eleger mais uma vez ou reprisar as conjunções modelo para essas circunstâncias. Causa, por quê? Consequência, que consequentemente lutou tanto que acabou machucado, que consequentemente acabou machucado. Conformidade, conforme, não é? Comparação, depende, pode ser como, mais do que, menos que, né? Condição, caso. Concessão, embora. Finalidade, para. Lugar, onde. Proporção, à medida que. E tempo, quando. Essas são as orações adverbiais e suas relações lógicas.
Vamos treinar um pouco? Vamos. Essas orações são as que mais caem nas provas de concursos públicos e de vestibulares, porque elas são as mais comuns, as mais utilizadas por nós. Muito bem. Então vamos. Eu falo a frase, nós vamos analisar a ideia, a circunstância e vamos revelar essa circunstância. Então, vamos lá. Frase de número 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo conforme a visão de São Lucas. Então, essa oração, ou este período, nos dá a ideia de conformidade. Conforme, ok. 2. Faremos o trabalho a 4 mãos, desde que você permita. Faremos o trabalho a 4 mãos, desde que você permita. Vamos analisar. Você não acha que há uma condição para que façamos o trabalho a 4 mãos? A sua permissão. Então, vemos aqui uma oração adverbial condicional, ou seja, uma condição, uma hipótese. Muito bem. Frase 3. Nada saiu como queríamos. Nada saiu como queríamos. Conforme queríamos. Então, conformidade. Pode ser também de modo, viu? As orações conformativas podem ser também chamadas de modais. Frase de número 4. Fiz-lhe um sinal para que se calasse. Fiz-lhe um sinal para que se calasse. Olha, finalidade. Aliás, para é finalidade. Qual foi a finalidade do meu sinal? Para que ele se calasse. Muito bem. Posto que tivesse sido criado em família nobre, era acentuadamente rude. Você acha normal uma pessoa ser educada em família nobre e ser acentuadamente rude? Não. Isso é uma concessão. Posto que é sinônimo de embora. Embora é uma concessão. Ok. Frase de número 6. À medida que avançava nos estudos, mais conhecimentos adquiria. À medida que. Proporcionalidade. Muito bem. Frase de número 7. Lutou tanto que acabou machucado. Lutou tanto que, consequentemente, acabou machucado. Consequência. Não é mesmo? Vivo onde reina a paz. Vivo onde reina a paz. Em que lugar eu vivo? Onde reina a paz. Lugar. Logo que chegarem as chuvas, prepararemos o solo. Logo que chegarem as chuvas, prepararemos o solo. Quando que prepararemos o solo? Quando chegarem as chuvas. Então, tempo. Essa oração é chamada de adverbial temporal. 10ª frase. Como não alcançava as uvas, a raposa as desprezou. Imagine. Como
não alcançava as uvas, a raposa as desprezou. O que você acha? Veja bem, por quê? Por que a raposa desprezou as uvas? Porque não as alcançava. Então, este como pode ser substituído por porquê. Quer ver? Porque não alcançava as uvas, a raposa as desprezou. Causa. Essa oração adverbial causal. Muito bem. Ninguém discursava como ele. Comparação. Né? Frase de número 12. Apesar de você insistir em não falar, não aceitaremos essa proposta. Apesar de, embora você se cale, nós não vamos, né, aceitar essa proposta. Concessão. Concessão. Conjunção modelo, embora. Quando vier a São Paulo, visite-me. Quando que você deverá me visitar? Quando você vier a São Paulo. Tempo. Muito bem. Frase de número 14. Mandarei outra proposta caso seja de seu interesse. Se for de seu interesse. Caso. Condição. O tambor soa porque é oco. O tambor soa porque é oco. Qual é a causa do soar de um tambor? No seu formato oco. Causa. Né? Aliás, é a conjunção modelo para causa. Por quê? Frase de número 17. O calor era tanto que queimava nossos pés. O calor era tanto que, consequentemente, queimava os nossos pés. Então, qual era a consequência do calor intenso? A queimadura dos nossos pés. Então, consequência. Ainda que chova, faremos a festa ao ar livre. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É normal se fazer uma festa ao ar livre, mesmo que chova? Não. Então, uma concessão. Embora chova, nós faremos a festa ao ar livre. Parênteses, eu tive um professor que dizia que as orações adverbiais concessivas expressam normalmente uma teimosia. É verdade, uma teimosia. 19. Não saía de casa, visto que não tinha muitas amizades. Não saía de casa, visto que não tinha muitas amizades. Por que ele não saía de casa? Porque não tinha muitas amizades. Visto que, porque, causa. Muito bem. Será um vencedor, contanto que lute por isso. Será um vencedor, com uma condição, que você lute por isso. Então, essa oração é uma oração adverbial condicional. É isso, meu amigo e minha amiga. As orações adverbiais e suas relações lógicas. Estude muito, principalmente você, redator, você, concurseiro. Não há prova de português, no segundo caso, sem que se peçam as orações adverbiais, aquelas que, repito, traduzem circunstância. Faça um curso completo de português, para que ele seja o seu alicerce,
o seu diferencial. Tchau, até uma próxima.